Olá, muito bem-vindos. Vou preparando aqui para a gente dar início a mais uma live. Vamos aguardando aqui um pouquinho. Deixa eu só fixar aqui, ajustar aqui. Vamos começar a live de hoje que tá com um tema muito pedido por muita gente comentando lá nos meus stories. Hoje eu vou falar sobre como ter crescimento no trabalho e o principal, que muita gente reclama, não consigo crescer no trabalho. Alguém aí tem essa dificuldade de crescer? O que é esse crescer? E a gente vai falar um pouco, eu vou explicar bastante por que às vezes a gente não tem um crescimento. Por que eu não consigo ter fluxo? Por que eu não consigo, fazer com que as coisas fluam? Por que isso não se torna leve? Por que alguns empecilhos vão acontecendo dentro do trabalho que você está realizando? Então vai vir hoje uma chuva de consciências. Eu vou trazer uma base, um olhar, de onde eu vou falar. Eu vou falar para vocês através do olhar sistêmico. Como que dentro das questões sistêmicas, o trabalho, como que ele é colocado, como que ele é visto, e todas as nuances que vêm a partir dessa relação que eu levo, que eu construo com o trabalho. Então vocês vão perceber que é um tema assim muito profundo. Eu vou trazer hoje algumas nuances. Mas quando se fala de trabalho, a gente fala, quando você vai para um campo da constelação com cada pessoa, com cada indivíduo, outras possibilidades ali podem surgir. Mas hoje eu vou trazer umas principais, vou trazer umas características principais, revelando já para vocês o que pode estar acontecendo através deste olhar sistêmico, para essa questão relacionada ao crescimento no trabalho. Vou dizendo olá para todas as pessoas que estão chegando aqui, a Fernanda, a Ingrid, acho que é a Geovan, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem comigo aqui até o final dessa live, porque tá muito interessante. Às vezes a gente vai ver que uma pequena informação traz uma grande virada de chaves para algo, de repente, que você não está olhando, e eu tenho certeza que até o final dessa live vai vir muitas percepções para você passar a olhar para o trabalho atual em que você está hoje, está fazendo hoje, para aquilo que você almeja, ou para aquilo que, para onde você deseja chegar, como você está olhando para esse trabalho, como foi feita a escolha da carreira em que você está atuando hoje. Eu não sei se quem está aqui ou vai assistir essa live tem uma vontade de transitar ou não de carreira, de fazer uma mudança ou fazer um reajuste profissional. Tudo isso também traz informações da real situação do trabalho em que cada pessoa ela está envolvida. Mas antes de prosseguir, eu quero primeiro me apresentar. Então, sou Neliane, fui durante 18 anos professora. Então, durante 18 anos eu atuei como educadora. Trabalhava com crianças na parte de alfabetização, com crianças de 6 até 10, 11 anos de idade. Depois de um período, eu também trabalhei como supervisora escolar. Então, durante um tempo, trabalhava ali na parte pedagógica, de fazer um trabalho de preparação dos professores. Então, trouxe uma visão diferente do meu trabalho, mas ampliando também aquele momento em que eu vivi. E vou dizer por que eu estou falando disso também. Isso tudo tem a ver com o crescimento e fluxo do trabalho. Então, trabalhei um tempo dentro da área como supervisor, e depois trabalhei um tempo também com formação de professores, para ampliar as possibilidades dentro da área da alfabetização. E guardem essa informação, por quê? Porque quem foi a Neliane hoje é terapeuta. Então, isso tem muito a ver com o tema que eu vou falar aqui hoje. Durante 18 anos, onde eu comecei, onde foi o meu início, aonde me fez ser a terapeuta que eu sou hoje, foi uma jornada
Foi uma construção, foi uma caminhada que eu, Neliane, fui fazendo. Então, 18 anos que hoje me facilitam estar aqui diante de uma live, estar aqui falando para pessoas. Muito disso, muito dessa construção, eu trago de algum lugar. Nós não somos uma embalagem vazia, né? Principalmente para quem pensa em transitar de carreira ou para quem pensa em ressignificar, reestruturar uma vida profissional, talvez não esteja totalmente satisfeito, tanto com os resultados financeiros, talvez com o resultado entre as relações que se criam nesse trabalho. Talvez, né, quem está aqui assistindo essa live ou quem vai assistir, talvez quer transitar. Então, eu não sei, né, o que cada pessoa busca, mas quem está aqui está buscando alguma coisa. E a partir do que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai trazer muito mais consciência. Então, nós não somos pessoas vazias, né? Ou fazer transição, ou reestruturar uma carreira, ou pensar numa nova profissão, ou olhar para o trabalho, trazer fluidez para o trabalho. A gente precisa olhar para algumas questões que às vezes nos passam despercebidas, nos passam de maneira oculta. Então, com esse olhar da constelação, o mais interessante, o mais bonito e o mais rico desse trabalho, desse olhar, é que vai mostrar aquilo que a gente não consegue perceber a olhos nus. Então, é como se a gente tirasse uma venda dos olhos e fosse ver para aquilo que é mais profundo. E uma vez que a gente consegue olhar para aquilo que é mais profundo, a gente consegue dar lugar para aquilo que precisa de um lugar. A gente dá pertencimento para aquilo que precisa pertencer. Então, toda a minha fala hoje, que eu vou estar explicando o que pode estar acontecendo aí, que impede o crescimento profissional, vai implicar com 3 importantes leis da constelação, com 3 importantes leis sistêmicas. E uma delas tem a ver com a minha jornada. Quando eu conto a minha história, quando eu falo que eu fui professora durante 18 anos e depois eu transitei, existe uma história ali para ser honrada. Existe um pertencimento que eu preciso dar lugar a ele. Eu preciso dizer sim para isso que foi. Então, eu fiz uma jornada até chegar a ser terapeuta. Hoje, eu deixei de ser professora, não deixei de ser professora. Eu sigo como professora. A professora Ana Neliane vai existir. Mas, junto com ela, e junto com todas aquelas pessoas que querem transitar de carreira, aquilo que a gente foi, eles vão seguir com a gente. Aquilo que você foi, você não mata, você não descarta, você não deixa de lado. Aquilo que você foi, eu vou explicar isso detalhadamente. Vou explicar isso depois, mais no final dessa live. Eu vou dizer como que é fundamental a gente entender isso que eu estou falando aqui agora. Como que é fundamental a gente entender os movimentos que a gente faz relacionado ao trabalho, que às vezes a gente esquece de trazer honra, de trazer lugar, de trazer pertencimento, de trazer inclusão, e que vai passando despercebidos e de repente o trabalho ele começa a travar. E aí a gente fala, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu já fiz terapias e nada funciona. Eu atendo principalmente pessoas que fizeram transição de carreira, principalmente quem é terapeutas, ou principalmente quem transitou de carreira, que está ali, encontrei meu propósito de vida, descobre aquilo que ama fazer, faz com amor e de repente não flui. As coisas não fluem. Então, o que pode estar acontecendo aí que está impedindo esse crescimento? Então, isso que eu falei agora, né, que eu contei essa história de onde eu comecei, de onde foi a minha primeira origem, o meu primeiro trabalho. Eu vou falar disso lá no finalzinho dessa live, porque o ápice é algo muito importante e fundamental que a gente precisa estar lembrando e entendendo para que realmente o trabalho atual, para quem transitou de carreira, ou para quem precisa, ou para quem quer ter crescimento no negócio, no trabalho que faz, precisa olhar exatamente para uma questão aí. Então vamos lá, para a gente dar, né, o segmento a essa live, eu quero só chamar a atenção para o primeiro, né, o título da live. Eu coloquei assim, eu não consigo crescer no trabalho. Todo mundo quer crescimento no seu trabalho, no seu negócio, no seu propósito, não importa, né, o que a gente, né, não importa o que esteja fazendo. Mas quando a gente fala de trabalho, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é como que vocês olham para esse nome. Como que essa palavra,
ela cria uma energia aí para você. Como que você já fala esse nome, quando você se pronuncia, como que você sente? Simplesmente ao falar a palavra trabalho, ela já começa a colocar informações no seu campo. Se você fala a palavra trabalho, você sente o quê? Você sente calafrios, você sente bem-estar, você sente prazer. Isso é algo que te impulsiona, é algo que te traz susto, é algo que te causa medo. Já começa a falar alguns aspectos de uma escolha, alguns aspectos de crenças, de nuances, de emoções que envolvem essa palavra. Então, por que às vezes para algumas pessoas trabalhar é pesado? Por que às vezes ter fluidez no trabalho, ter prosperidade, ter abundância? E quando a gente fala de prosperidade e abundância, eu sempre gosto de lembrar que para mim isso tem um significado muito diferente. Não é só voltado para o dinheiro, mas tem a ver com prazer, tem a ver com bem-estar, tem a ver com... Acho que deu uma agarradinha aqui o meu vídeo. Então tem a ver com prazer de estar fazendo algo. Então, quando se trata... Acho que deu uma pequena paradinha, mas vamos ver se vai voltando. Então, voltando aqui à questão do trabalho, pessoal, vê se tá aí. Vê se para vocês o vídeo deu uma paradinha. Aqui para mim deu uma pequena paradinha. Eu não sei como é que tá aí para vocês. Quem tá aqui na live, comenta se tá chegando o som, se tá chegando a imagem aí direitinho. Não sei como é que tá aí para vocês a internet. Para mim tá normal? Beleza, então. Muito obrigada, Ingrid. Então, vamos seguindo aqui. Qualquer coisa aí, vocês vão comentando aí para mim, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui um ponto principal, né, para a gente poder ter crescimento no trabalho. A primeira coisa que pode ter acontecido para quem está numa escolha, que ele não está feliz nessa escolha. Então, o que acontece quando o filho, algumas pessoas, elas vão viver uma profissão, mas essa profissão não foi uma escolha da alma. Quando o filho ele vai viver uma profissão apenas para ser visto. Então, o que acontece, né, quando eu vou viver uma profissão apenas para ser visto? Ser visto por quem? Quem é que te ajudou nessa escolha? Geralmente, quando uma pessoa ela vai viver uma profissão para ela ser reconhecida, para ela ser vista por alguém da família, ela está fazendo algo que não foi uma escolha da alma. Ela está fazendo algo para atender algum membro da família. Ela está fazendo algo para ter aceitação dessa família. Então, eu preciso que vocês me aceitem. Então, para vocês me aceitarem, eu acabo escolhendo uma profissão que talvez o pai ou a mãe, a pessoa que criou, ela vai dizer, isso aqui é o melhor. Então, você vai fazer uma profissão, você vai fazer uma escolha para agradar aquele sistema, para agradar aquela família. E isso se chama o quê? Eu quero pertencer. Porque se eu fizer uma escolha diferente dessa, eu corro o risco de desagradar o pai e a mãe. E se eu vou desagradar o pai e a mãe, eu vou fazer o quê? Eu não tenho aprovação. Se eu não tenho aprovação, eu tenho o quê? A rejeição. Vão rejeitar a minha escolha. Então, eu não vou escolher. Porque o ser humano não quer ser rejeitado. Principalmente pela família. Então, se eu não quero ser rejeitado ou rejeitada, eu vou fazer o quê? Eu vou atender à vontade desse adulto que disse para mim qual era a minha melhor escolha. Então, muitas pessoas acabam fazendo uma escolha da profissão para atender pai e mãe. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu
na minha família. E o pessoal vai comentando aí se tá chegando o som, a imagem normal para vocês, tá? Para mim a internet minha aqui a internet aqui tá um pouquinho parando para mim, mas eu acho que para vocês está chegando bem. Então essa live aqui o pessoal tá colocando aqui, tá fazendo o quê? Bom dia. Tô perguntando aqui se a internet tá chegando bem aí, o som, a imagem para vocês que estão chegando aí, tá? Qualquer coisa vocês vão me falando. Então nessa live aqui agora eu tô falando um pouco para vocês, né? O que acontece quando a gente faz uma escolha, né, para atender a um sistema familiar. Então vai chegar um momento em que eu vou começar a me questionar sobre essa escolha. Talvez lá no passado, quando essa escolha foi feita, vocês não tinham a consciência que têm agora. A consciência de que eu estava fazendo para atender a um sistema. Mas agora, que é um adulto, porque eu estou falando aqui com quem? Eu estou falando aqui com adultos. E como adultos, a pergunta é: como é que você está diante dessa escolha? Como é que você se sente diante dessa escolha que de uma maneira consciente ou não te levaram a isso? Então, quando eu tento agradar alguém, o adulto que ainda tenta agradar alguém, que fica num trabalho porque alguém disse que ali era melhor para ele, existe um aspecto da criança, de uma criança que lá no passado foi ferida, de uma criança que está tomando conta ali do trabalho. E quando essa criança, ela toma conta do trabalho, é onde a pessoa começa a ter algumas dificuldades ali. Ou é dificuldade, né, com o chefe, ou é dificuldade em se bem, ou vem inseguranças. Algo começa a acontecer ali. E aí, a segundo fator, né, que acontece, né, uma outra nuance que pode acontecer dentro dessa questão que eu não consigo crescer. Olha a palavra crescer. Então, esse primeiro ponto, ele te chama para fazer um crescimento dentro do trabalho. Quando você tenta agradar pai e mãe, é a criança. É a criança que está no trabalho. O medo, a insegurança, o sentimento de rejeição, o sentimento de querer agradar, o sentimento de que talvez não sou bom ou boa o suficiente. Todas essas questões é a criança que sente. O adulto não sentiria nada disso. Mas a criança que de alguma maneira foi ferida, foi conduzida a essas emoções, ela vai para o trabalho e ela vai levar essas emoções com ela. Então, a segunda questão para olhar é: tem gente que faz uma escolha de profissão para ensinar pai e mãe. E isso acontece muito com quem faz escolha de profissões de ajuda. Então, o que seria esse ensinar pai e mãe? Eu vou lá para essa profissão para mostrar para o meu pai e para minha mãe o quanto eu sou melhor que eles. Ou eu vou para essa profissão, eu vou fazer essa escolha. Principalmente acontece às vezes quando se tem uma empresa ou quando se trabalha em família, quando se trabalha ali naquele grupo. Alguém olha para o pai, ou olha para a mãe, ou olha para um tio, ou olha para um avô, para alguém que é uma autoridade e diz assim: a forma como você está fazendo não é adequada. Então agora eu vou estudar para voltar ali e vou fazer do meu jeito. Eu vou inovar. Eu vou trazer aqui a força jovem. Tem gente que fala assim: eu vou trazer juventude, você está velho demais. Eu discordo da forma como vocês estão fazendo. Então, se tratando isso num trabalho onde é um negócio que envolve pessoas da família, quando isso acontece, quando você tenta ensinar alguém, você cria uma desordem. Você começa a ferir uma lei, a lei da ordem. O que é a lei da ordem? Quem veio primeiro, ele é maior. Então, quando você entra ali, você quer ensinar, você começa a ferir essa lei. Porque quem estava ali? Quem construiu aquela empresa? Quem fundou aquela empresa? Quem levou essa empresa até onde você está? Teve pessoas ali. Quem pagou os seus estudos? De onde veio o dinheiro para os seus estudos? Tudo isso precisa ser honrado. Como que eu chego, de repente, ali num negócio
e começo a ensinar as pessoas, é como se eu dissesse, eu nego tudo que foi. Eu nego tudo que vocês me deram. Mas o dinheiro, talvez o dinheiro de onde você estudou, de onde você fez sua faculdade, de onde você construiu seus conhecimentos, veio de algum lugar. E esse lugar de onde veio, ele precisa ser honrado. Se você não honra esse lugar de onde veio, a fonte de onde você estudou, de onde você se alimentou, de onde você se vestiu, de alguma maneira, se isso não é honrado, se você olha e fala, isso aqui não foi importante, você começa a criar desordem. E quando eu crio desordens, algo ali, principalmente no financeiro, começa a ter impacto. E o lugar principal onde começa a ter impacto é no financeiro. Então, quando a minha escolha profissional é para ensinar alguém ou para inconscientemente fazer uma vingança, porque eu achei que quem veio antes de mim não foi bom o suficiente, cometeu erros, então eu começo, quando eu acho que quem veio antes de mim cometeu erros, eu me torno melhor. Eu me coloco como maior do que todos dentro do sistema. E quando eu faço isso, a desordem e o desequilíbrio, ele se insere ali naquele sistema. E tudo é sistêmico. O lugar onde que você trabalha é sistêmico, a sua família é sistêmica. Qualquer coisa que não flui ali, alguma das leis estão sendo burladas. Ou é a lei da ordem, ou é a lei do equilíbrio, ou é a lei do pertencimento. Então, para que tudo flua, essas 3 leis, elas sempre têm que estar respeitadas. E a escolha da profissão, ela determina exatamente isso. A escolha, a profissão que você escolhe, ela diz como você está. Se você está saudável ou não saudável dentro do lugar onde você está. E aí, dentro do movimento das constelações, a gente começa a olhar se essas 3 leis, elas estão sendo respeitadas. Se a gente está seguindo ali o que deve, para que as coisas tudo fiquem, deve ficar. Uma das questões, a primeira que eu falei, quando a escolha ela é feita, para agradar o meu sistema familiar, para agradar uma escolha de quem veio antes de mim, quando eu não quero ser rejeitado, não quero ser excluído, ou a sensação de que eu não vou pertencer se eu fizer a escolha de acordo com a minha vontade. Então, esse primeiro ponto eu falei. A segunda é quando as escolhas é para ensinar pai e mãe, ensinar alguém do meu sistema. Então, eu também começo a criar essas desordens. E a terceira questão que impede um crescimento dentro das profissões quando a pessoa quer seguir o próprio desejo. Ela descobre o propósito, ela descobre a carreira ideal, mas quando ela faz esse movimento de sair de onde ela estava para ir para essa carreira, é como se ela tivesse a sensação que aquilo ali começasse a gerar uma culpa. E essa culpa que ela carrega pode estar impedindo ela de dar os próximos passos. Mas o interessante é que quando eu olho para essa culpa com um olhar diferente, quando eu faço essa ressignificação, isso daí pode ser uma alavanca. Isso pode alavancar aonde você está hoje. Como que isso pode alavancar? Quando você ressignifica esse sentimento. De onde vem essa culpa? Qual é a origem dessa culpa? Por que você carrega essa culpa? O que aconteceu? O que você acha que deixou? O que você acha que te cobraram? O que você acha que faltou lá nessa transição? Ou que no trabalho onde você está? O que está faltando aí? Qual é o sentimento que está gerando essa culpa? Então, quando você libera isso, você também abre os campos de possibilidade para que você possa realmente ter crescimento no trabalho e ter fluidez. E aqui eu quero dar um exemplo. Se lembra que eu disse lá no início da live que eu iria estar falando sobre a questão de honrar
a professora que eu fui, de honrar de onde veio o meu primeiro movimento. Então, quando eu falei isso lá no início da live, o que eu queria dizer? De alguma maneira, eu, Neliane, carregava uma culpa pela transição da carreira. Algo que eu tinha deixado lá, quando as pessoas me falavam assim, mas Neliane, você tem 18 anos de carreira. Você está aqui no município fazendo um trabalho bom. E que bom que eu fazia um trabalho bom. Mas quando eu me tomei consciência que essa fala, eu olhei e disse, mas foram 18 anos, quanto tempo que eu trabalhei, quantas horas estudadas, quantas coisas que eu coloquei ali, movimentos, horas de estudo, de dedicação. Então, num dado momento, eu virei e falei assim, olha só, eu estou deixando algo. Mas aí, algo em mim despertou também para uma ressignificação. Então, eu precisei fazer 2 movimentos fundamentais. O primeiro dele é, quando eu fui transitar de carreira, eu também fiz algo que talvez não tenha sido tão saudável. Eu comecei ali, dentro da carreira de professora, dentro desta profissão, eu descobri o meu propósito. Então, eu peguei aquele montão, chegou uma época, aí eu fui fazendo outros cursos, outras formações para as áreas das terapias. Chegou um momento que eu peguei todos os meus diplomas de professora, que eram um catatal de coisas assim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Era como se eu tivesse que pegar aquela que eu fui e deixar de lado, fazer um corte aqui, uma ruptura, para ir para aquela que eu quero ser. Mas não é assim que a coisa funciona. Quando eu entendi que a vida é uma construção, para onde a Neliane chegou na terapia, ou como eu cheguei, teve um ponto de origem que eu preciso dar lugar. E isso vale para todas as pessoas que estão no trabalho atual. Isso aqui é a questão fundamental dessa live de hoje. Para todas as pessoas que querem transitar ou que querem ter crescimento e produtividade no trabalho. Você precisa olhar para aquilo que veio primeiro. Para onde a Neliane veio primeiro? A minha primeira oportunidade de trabalho, ela começou na educação. Foi lá que me deu a primeira oportunidade de vai, estude e faça bem feito. Foi ali que eu comecei a crescer. De onde veio o dinheiro que eu tirei para os meus próximos estudos? Veio da educação. De onde eu tirei dignidade para mim viver durante 18 anos? Da educação. Claro, né? Honro, né? O meu companheiro, que também ainda tinha outras fontes de rendas, mas uma das minhas principais fontes de rendas, enquanto profissional, veio da educação. E se você ou qualquer pessoa não honrar de onde veio o dinheiro que você estudou, se você não honrar de onde veio o dinheiro que chegou até a formação que você tem hoje, você não vai conseguir ter crescimento. Então, a gente não é uma embalagem vazia, eu não excluo quem eu fui. Eu jamais posso excluir quem eu fui. Eu preciso olhar e dizer, obrigada, você vem comigo. A professora Neliane, ela vai vir comigo, ela vai seguir. E é como eu disse, quantas coisas a minha vida me facilitou dentro das áreas da terapia, até mesmo para estudar, até mesmo para me trazer compreensão, para me trazer crescimento aqui dentro, para facilitar eu estudar, veio do conhecimento que eu adquiri na área da profissão. E aí, para quem está aqui nessa live, olha, como é que você está olhando para aquele que pagou os seus estudos ou para como você pagou os seus estudos? Como é que foi esse primeiro olhar, essa origem? Como isso veio? Como você olha para isso? Se você honra isso, se você honra esse dinheiro, se você honra a sua jornada, se você honra a sua estrada, tudo fica bem. Mas se você olha e diz, foi duro demais, foi pesado, ninguém me ajudou, se não coloca ali a gratidão sobre aquilo, sobre esse dinheiro, sobre essa fonte,
as coisas não vão seguir. Então, a gente precisa dar pertencimento. Precisa dar pertencimento ao que foi. Como foi? Uma vez que eu dou pertencimento, eu incluo. E quando eu incluo, eu abro as possibilidades para novas possibilidades irem chegando ao meu campo do trabalho onde que eu estou ele. Mesmo que eu queira fazer transição, mesmo que de alguma maneira nesse trabalho pode ser que seja onde você queira ficar para o resto da sua vida, pode ser que você queira transitar, isso não importa. Uma vez que você faça esse olhar, dá pertencimento ao que foi e diz, pode ficar. Eu honro como foi. Eu dou lugar a tudo que eu fui, a tudo como foi até agora. Uma vez que a gente faz isso, não tem como ter crescimento. Não tem como não ter crescimento. É aonde começa tudo fluir. Então, nessa live, essa lei, ela é fundamental. Acho que agora a minha internet aqui, ela deu uma voltada normal. Não sei como é que tá aí para vocês. A Ingrid está colocando aqui, você me acionou um gatilho enorme em mim, sobre quando eu parei a minha vida há mais de 4 anos só para estudar para concurso. Olha que interessante, gente, você não parou a vida. Olha a palavra que eu coloco, né, gente? Como que as palavras, elas têm um poder grandioso. A nossa vida, ela não para, você não parou. Você estava numa continuidade do que foi. O que é esse parar? O que isso representou para você? Você se sentiu o que ali? Houve cortes? Você sentiu que houve rupturas? Você deixou algo no passado ou você levou como um segmento? Como você olhou para esse momento aí, ele faz uma total diferença. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu disse que chegou um dado momento que eu quis pegar, que eu transitei de carreira, que eu falei, por que eu não fui terapeuta há mais tempo? Eu desonrei a educação. Eu não dei pertencimento à educação. E ela estava me cobrando isso todo esse tempo. 18 anos, não se joga assim. De onde vem a dignidade de quem você é, Neliana? De quem você se tornou? Se você chegou a sua missão de alma, ao seu propósito de alma, que era terapia, que era trabalhar na área de autoconhecimento, que era se tornar uma consteladora, uma terapeuta, você não foi isso do nada. De onde veio essa fonte que te possibilitou isso? Você precisa honrar. Ela está colocando aqui, eu ficava me cobrando porque eu achava que esse tempo foi perdido, só porque eu não consegui passar. Gente, e olha aqui mais uma consciência para vocês. Mais uma consciência. Às vezes não, sempre. Há situações que estão no nosso caminho e outras não estão no nosso caminho. E às vezes é preciso perdoar e se perdoar algumas situações, olhar e dizer, eu aceito. Posso não ter passado no concurso onde você estava, mas algo ali fundamental você aprendeu. Aquele momento ali teve uma importância incrível e precisa dar um bom lugar no seu coração. Precisa ser ressignificado isso. Porque quando algo ali, quando você coloca que foi perdido, a gente exclui. Nada da nossa vida é perdido. Nada da nossa vida é perdido. Tudo tem um propósito de ser. E olha que interessante, né? Quando a gente fala dentro da carreira profissional, como que é o que eu falei. Para cada pessoa
tem que ter um olhar específico, né? Tem dinâmicas específicas. Hoje, nessa live, eu estou trazendo algumas nuances do trabalho, mas existem infinitas outras que no campo da constelação da pessoa, eles vão se manifestar. Então, aí eu vou agora para o próximo. Isso falando sobre a questão também da culpa, né? Quando não consigo escolher, né? Uma questão eu não consigo escolher. Eu tenho uma dificuldade em fazer uma escolha ali, né? Eu não consigo identificar o meu propósito. Às vezes carrega uma culpa porque vai desagradar o pai e a mãe. Mas por que tem esse sentimento de que eu vou desagradar o pai e vou desagradar a mãe? Porque olha que interessante. Nós já trazemos um sentimento nato de todos nós, que pai e mãe nos deu a vida. Pai e mãe nos trouxe ao mundo. Então a vida não se paga. Então, né, aquilo que o pai e a mãe nos deram é impagável. Então é como se muitos carregam, como se tivesse uma dívida com esse pai e com essa mãe. Como se eu seguir aqui a minha rota, se eu fizer as minhas escolhas, eu vou ficar devendo algo a pai e mãe. Então, para mim não ficar devendo, eu não quero desagradar. Essa é outra nuance que pode acontecer dentro das questões profissionais, das escolhas ou da escolha que faz. Você achar que está devendo algo a pai e mãe. Tem para certas pessoas que eu já trabalhei, que isso é tão forte, que elas acabam deixando talvez o trabalho que ama, o trabalho que gosta, o trabalho que quer, para voltar lá para a origem, para voltar lá para um passado, para voltar para dentro da casa do pai e da mãe, para cuidar desse pai e dessa mãe, como se ele estivesse devendo algo para esse pai e para a mãe, ou entra numa outra dinâmica. Entra na dinâmica de que se você não me deu o suficiente. Então, se você também não me deu o suficiente, pai e mãe, eu volto aqui para pegar algo. Então, aqui pode ter essas duas dinâmicas que pode fazer. Uma, eu volto porque eu acho que me deram muito, me deram demais, eu preciso retribuir de alguma maneira. E a outra eu não posso seguir aqui nesse trabalho, não posso ir para a vida, eu não posso ir para o mundo, porque eu quero voltar e dizer, está faltando alguma coisa, vocês ainda não me deram o suficiente, eu não sei o que é, mas eu preciso voltar lá e pegar algo. Então, isso também é mostrado dentro dos campos das constelações. Então, queridos, vocês viram quantas dinâmicas que a gente acaba entrando consciente, né? Agora inconscientemente, mas agora, né, trazendo aqui luz para nossa consciência das possibilidades que pode estar impedindo de ter essa fluidez dentro da esfera do campo de viver o propósito, de falar de trabalho, de falar de carreira. Então, nessa questão que envolve, né, a questão de que quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, eu acho que talvez me deram muito, e aí eu preciso atender uma escolha deles, ou quando eu estou no trabalho e está tudo tão bem, tem pessoas que está tudo tão bem, mas de repente é como se algo não pudesse ficar bem. Então, quando nessa dinâmica eu inconscientemente acho que meus pais deram muito, que eu quero voltar lá e retribuir, é como se dentro da pessoa eu dissesse assim, eu estou negando a vida que meu pai e minha mãe me deram, eu estou me sentindo ingrato. Então, nesse sentimento, pode começar a gerar um pouco de culpa. E aí a pessoa, ela quer sair do trabalho. O trabalho é onde vai mostrar exatamente como é que está essa relação lá com meu pai e com a minha mãe. Mas, Neliane, tudo você fala que é pai e mãe. No início dessa live, eu falei que eu ia trazer o olhar sistêmico. Trabalho é relacionamento. Trabalho é um relacionamento de você, de você com aquilo que você produz, com o seu produto, com a sua produção, de você com o mundo e do mundo com você. Mas essas relações, elas se apresentam quando, como eu olho para a minha relação primária, para aquela primeira,
para como foi a relação com aqueles que me deram a minha vida, com que deram a vida, com que me fez gerar uma vida. Então, todo o sentido do trabalho está ligado dentro desse movimento. Por isso que toda a minha representação, de todas as minhas emoções, de tudo que eu sinto, na hora que eu vou produzir, é onde eu me coloco no mercado, onde eu me coloco no propósito, onde eu coloco o meu servir. Então tem tudo a ver com essa relação. Até mesmo quando eu passo no concurso, eu não passo. E olha que interessante. Alguém colocou aqui, né, a questão do concurso. O que aconteceu aí? Qual o sentimento que me sabotou ou não? Mas pode ter sido uma autossabotagem, que, né, haver uma dinâmica aí, uma nuance com meu pai e com a minha mãe, que eu não podia seguir ali aonde eu queria. Eles estavam de acordo com essa escolha? Eles concordaram com você? Você sentiu que eles concordaram? Você sentiu que tinha aprovação? Você sentiu que tinha aceitação? Que ali você ia pertencer? Que iria ter a aprovação deles? Se sim, a sua mente diz, pode seguir, vai dar certo, então você vai passar. Mas se algum nível de você eles disseram não, então não, aqui eu não posso seguir. Olha um exemplo muito claro disso. Na minha família, nós somos 4 irmãs, todas tinham que ser professora. A Neliane, uma época, falava assim, é professora, mas não é isso ainda. Mas eu tinha que ser professora. Hoje eu honro a professora que eu fui para chegar quem eu fui. Hoje eu entendo que eu precisava passar por toda aquela dinâmica para ser quem eu fui. E isso é tão forte a questão de concurso, que quando eu fui para ser supervisora, eu já estava com 16 anos de carreira da profissão, eu falei assim, eu sempre gosto de ousar, eu sempre acredito que a gente pode mais da vida. Então chegou um momento que eu falei assim, eu acho que eu tenho tanta formação em pedagogia, é uma área que eu gosto muito, eu já trabalhava com formação de professores, então eu falei assim, eu vou tentar fazer um concurso para supervisão. Então no município vizinho tinha esse concurso de supervisão. Algumas pessoas falaram assim, mas Neliane, olha como a questão do pertencer é tão forte. Algumas pessoas falaram assim, mas como você vai ser supervisora? Você sempre foi professora. Aí entramos numa crença social, né? Num pertencimento social, num pertencimento de grupo. E eu falei assim, mas por que eu não posso? Por que eu não poderia ser supervisora? Porque pela crença do grupo, para pertencer ao grupo de amigos que eu estava, todas elas eram professora. Ao entrar para a carreira de pedagoga, eu corri o risco de fazer o quê? De mudar de grupo. De mudar ali, entrar num outro grupo e eu iria pertencer nesse outro grupo. Olha quanto é forte a lei do pertencimento. Outra questão. Quando eu entrei para fazer esse concurso, eu falei, eu vou passar. Eu tinha 1000% de certeza que eu ia passar nesse concurso público. Porque a minha mãe falou assim, se você fizer, você vai passar. Não tenho dúvidas, minha filha. E foi dito e feito. Eu fiz o concurso e fiquei entre os classificados com a maior facilidade do mundo. E olha que interessante. Nós queremos a permissão, nós queremos a aceitação de um grupo, de um sistema que estamos inseridos. Mas antes desse sistema e desse grupo, existe aquela primeira relação, que é a relação primária, como eu tinha dito anteriormente, que é essa relação que se constrói com o pai e com a mãe, a fala inicial, essa ligação inicial, esse sentimento inicial, ele é superior, ele é maior do que qualquer outro que vem depois. Então, quando a mãe diz assim, eu te aprovo, quando o pai diz assim, eu te aprovo, então você vai para a vida com essa aceitação. Você vai para a vida tendo essa permissão de seguir. E é onde as coisas se encaminham e fluem. Mas se em algum nível dentro de você, você acha que o pai e a mãe não te dão essa permissão, então você não pode fazer. Então você começa a se sabotar. Você vai fazer o quê? Você vai recuar. A gente vai criando sabotadores
sabotadores para que a vida não segue ali. Para que você volte para uma escolha onde você acha que vai ter aceitação desse pai, dessa mãe ou dessas pessoas que tiveram um nível de importância na sua vida e que te criaram. Então é isso que, né, vou só retomando aqui, né, as nuances que eu fui citando, né, que a primeira delas foi, né, viver uma profissão apenas para ser visto, para ter pertencimento. A segunda é quando a gente quer ensinar pai e mãe, a gente se coloca maior, superior, melhor que eles. A terceira é quando existe, né, uma própria dificuldade em seguir o desejo que vem através de culpa de ter feito escolhas diferentes, né, daquelas que disseram para você ter feito. E a última, né, é quando a gente está ferindo aí, né, alguma lei da ordem. Quando a gente se coloca maior do que aqueles que nos deram a vida. Quando a gente entra nessa dinâmica que eu sou maior, que eu sou superior, né, quando eu fico maior do que aqueles que vieram antes de mim, eu também começo a criar desordens dentro do meu trabalho. E aí o que acontece, né? Vem as dinâmicas da vida e começa a me mostrar onde está essas desordens, aonde que não está correto e eu preciso voltar novamente. As leis de pertencer, do equilíbrio e da ordem, elas sempre têm que estar, né? Ela sempre tem que estar ali equilibrada dentro do sistema. E o trabalho, como um órgão, como um sistema, ele pede também que essas 3 ordens sejam mantidas. Então, é preciso dar lugar, um bom lugar a quem veio antes de nós. É preciso dar um bom lugar e deixar incluído, né, quem veio, quem me deu a vida. E se tratando, né, de quem está em transição de carreira, também é preciso dar um bom lugar ao seu primeiro trabalho, para que o segundo trabalho possa também pertencer e ser incluso. E aí tudo começa a entrar no fluxo que deve ser. As coisas começam a entrar em equilíbrio outra vez. Então é isso. Vou agradecendo a todo o pessoal que passou aqui na live. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha trazido mais luz, mais consciência para a questão do trabalho. E trazer também a importância de estar, né, aquilo que está oculto, que não foi visto ainda dentro de cada pessoa, que cada pessoa traz uma individualidade, traz uma história ali. E essa história, ela tem que ser vista individualmente, por isso que a importância de estar fazendo uma constelação para olhar para isso de uma maneira mais detalhada, para que você possa ver o que está oculto ali, em qual dinâmica você está se encaixando. E a partir de quando você olha para qual dinâmica que eu estou me encaixando aí, eu posso, uma vez que eu olho, eu posso ressignificar. Eu posso trabalhar em cima dela, para que uma vez que eu vejo, então as coisas começam a trazer luz. E o que é trazer luz? É trazer consciência, é trazer liberdade. Para aquilo que estava travando, porque estava impedindo, volte novamente a entrar no fluxo da fluidez. Então é isso. Agradeço a todos que passaram aqui. Um beijo de luz. Vou deixar a live salva aqui, né, para quem depois, né, compartilhe, curta. E é isso.